Olá, boa tarde. Manchetes Noticidade está no ar. Olha, um ônibus foi incendiado na estrada do Varjão, em Itupeva, nesta manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas entraram no veículo e pediram que os passageiros descessem. Ninguém ficou ferido. Ainda segundo os bombeiros, a ação teria acontecido porque um homem foi baleado pela polícia na semana passada. Hoje, a Câmara Municipal de Sorocaba realizou a última audiência pública sobre a reformulação do plano diretor da cidade. Para a quinta audiência foram convidadas associações de bairros e sindicatos. O diretor de um colégio do bairro Éden levou alunas à Câmara Municipal e também apresentou propostas discutidas em sala de aula. O texto do plano diretor é de autoria da Prefeitura. O projeto indica como deve ser o crescimento urbano de Sorocaba. Entre outros pontos, limita o número de andares de prédios novos. O texto foi alvo de reclamações de associações. Com as críticas e sugestões, vereadores devem apresentar emendas ao texto do plano diretor. A reportagem completa hoje às 7h15 no Noticidade. Funcionários do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, continuam em estado de greve. Eles fizeram uma paralisação hoje pela manhã e fecharam a rua que fica em frente à instituição por mais de 2 horas. Apesar de a proposta do hospital ter sido aceita pelo sindicato, os funcionários do turno da noite ainda esperam por uma negociação definitiva. A proposta do reajuste é de 7% no salário e no vale-refeição. Uma assembleia realizada neste momento para decidir se a proposta vai ser aceita. Moradores de um condomínio em Votorantim reclamam de falta d'água. Segundo eles, o problema existe já há alguns meses. Veja na reportagem de Renato Diniz e Eduardo Bartels. O problema afeta 60 famílias que vieram de uma comunidade carente da cidade. A falta de água é frequente e desde a última segunda-feira as torneiras estão secas. O condomínio fica bem em frente a uma caixa d'água. Na verdade, a água chega aqui. Essa é a única torneira que os moradores podem usar. O problema é que ela não vai para os apartamentos. Sem poder tomar banho, Nilson perdeu o dia de trabalho e a roupa para lavar se acumula. Complicado. Tem louça aí que vocês estão vendo, tem o balde ali que está cheio de roupa ali também. Aí não tá dando nem para ir trabalhar e não tá dando para mandar as crianças pro parque também, né? Na casa de Roseli estava tudo pronto para preparar a refeição, mas a água não veio. Sem água não tem como, né? Kate tem dificuldades para cuidar do sogro, de 74 anos, acamado. Às vezes ele fica 2 dias sem tomar banho, às vezes ele fica 3 dias sem tomar banho. A água para tomar tem que encher a garrafa, deixar aqui para poder tomar, senão não dá. Tá complicado. A síndica conta que em 6 meses, desde a inauguração, o condomínio acumula problemas. Segundo ela, a instalação dos encanamentos está errada e a construtora não resolve. Tem um cano de grosso que vem de fora. Chega aqui é esse cano fino, 3/4, que vai mandar água para a caixa. A caixa não comporta, não consegue. Aí um cano grosso desse daqui, mandar água para tudo, não dá, porque não enche. A caixa não consegue encher. A gente veio para cá para ter melhorias, só que infelizmente não está sendo assim, né? E essa construtora citada na reportagem é a JRA Empreendimentos e Engenharia, que informou, por meio de nota, que tem o conhecimento da falta d'água no condomínio e que já encaminhou uma equipe técnica ao local. Segundo moradores, depois que a nossa equipe foi até lá, a água voltou. E você também pode fazer como os moradores deste condomínio em Votorantim. Dê a sua sugestão de reportagem pelo nosso site, tvsorocaba.com.br, ou, se preferir, pode ligar também no 15 3238 8804. A Guarda Municipal de Salto apreendeu mais de 500 porções de cocaína, maconha e crack em uma casa no Jardim União. E olha só, as porções de crack tinham a foto do atacante da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo. Além da droga, foram apreendidos também dinheiro, balança de precisão, celulares, cápsulas vazias e uma arma carregada. Um suspeito que assumiu vender a droga foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E olha, depois de perseguição pelo Jardim Simos, suspeitos sofrem acidente em Sorocaba. Eles teriam roubado o veículo de um idoso. No carro foram encontrados alguns aparelhos eletrônicos que também tinham sido roubados. A dupla foi levada ao CDP de Sorocaba e os objetos foram devolvidos à vítima. Sorocaba conta agora com mais um abrigo para atender crianças e adolescentes em situação de risco. Agora são 7 na cidade, mas mesmo assim o número é considerado pequeno pelo Conselho Tutelar.
O quarto das crianças é de uma casa comum. Os brinquedos e as roupas de cada um têm um lugar certo, tudo organizado. Os irmãos maiores podem dormir no mesmo quarto. Já os bebês têm um espaço só deles. A sala é grande para caber todo mundo. Nesta casa-lar moram 8 crianças. 2 que passaram por aqui já foram adotadas. E olha que o local funciona há pouco tempo, 1 mês. Mas o projeto começou há anos. A idealizadora já trabalhava como voluntária e decidiu montar a própria casa para crianças e adolescentes em situação de risco. São crianças vítimas de algum abuso dentro de casa. Então, assim, órfão mesmo só são 4%, mas a gente tem 20% de vítimas de abandono. Então, esses órfãos e esses abandonados são os que estão para adoção. Todo o resto tem família e a gente faz o trabalho com as famílias. Aqui os moradores desenvolvem atividades escolares, ajudam na rotina da casa e aprendem a conviver em família. A gente leva as crianças para a escola, estuda com eles, a gente tem voluntários que estudam com eles todos os dias no contraturno escolar 3 horas por dia, e a gente tenta dar a educação que a gente daria para os nossos filhos. Para ajudar a manter o lar e promover atividades importantes para as crianças, o trabalho dos voluntários tem sido essencial. As crianças, muitas vezes de abrigo, não têm uma foto do passado delas, um diário. Então, assim, esses voluntários vêm, tiram fotos deles, registram os momentos mais importantes. De acordo com o Conselho Tutelar, por mês, cerca de 5 crianças são encaminhadas a abrigos. Um número baixo se relacionado aos 700 casos que o Conselho atende por mês. Mas como há poucos abrigos em Sorocaba, esse número se torna alto. A gente vem lutando aí junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que se amplie essas vagas, porque temos várias situações de risco, né, de abuso sexual, violência física, violência psicológica, negligência, abandono, em que essas crianças realmente necessitam ser tiradas dessas famílias que cometem essa violência e encaminhadas para uma instituição de acolhimento. E como o ideal é que as crianças voltem para casa, o Conselho continua acompanhando a família envolvida. O Conselho continua acompanhando, orientando, dando os encaminhamentos, apoiando a família a tentar se reerguer diante dessa situação para que seja possível, a médio e longo prazo, o retorno dessa criança ou desse adolescente para o convívio familiar, que é isso que o ECA preza. Hora de falar do tempo. A quarta-feira é de sol em toda a região. Em Sorocaba, hoje, as temperaturas ficam entre 14 e 27 graus. Veja agora como fica o clima em outras cidades. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 11 e 23 graus. Cesário Lange registra mínima de 13 e máxima de 25. Mesmo a mínima prevista para Itapetininga. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 26. Bom, a gente fala agora das férias das criançadas. As inscrições para o projeto Férias Quentes em Sorocaba já estão abertas. Quem tem os detalhes é a Andréa Trevisan. São 1.800 vagas e as inscrições seguem até o dia 26. Eu vou conversar agora com o Flávio Leandro Alves, que é coordenador de juventude. Quem pode fazer a inscrição? Jovens a partir dos 16 anos. Não significa que a garotada somente está o nosso foco. Então a gente entende que qualquer pessoa acima de 16 anos que tenha o seu tempo disponível agora nesse período, puder doar um pouquinho do seu tempo para poder dedicar para essa garotada das férias quentes como monitor voluntário, mas que é um trabalho para nós muito importante. Que tipo de atividade eles fazem ao longo da semana? Bom, primeiro é um treinamento, a primeira semana é uma semana de treinamento, onde cada voluntário vai desenvolver o seu potencial através de jogos, atividades esportivas, culturais, oficinas manuais. A gente fala um pouquinho também sobre postura profissional, que é importante, afinal de contas, mesmo sendo voluntário, a gente entende como um trabalho. Então ele tem uma semana de treinamento, de preparação, de sociabilização dentro daquele grupo, que são 180 voluntários, né, para depois, na semana seguinte, desenvolver essas mesmas atividades, né, com o foco lúdico, com a brincadeira, com o jogo, para a garotada. Como fazer a inscrição? É uma necessidade que venha, seja pessoalmente, né? A gente tem uma ficha de inscrição, o interessado deve vir aqui na secretaria pessoalmente, fica na rua Santa Cruz, número 116, na Coordenadoria da Juventude, e fazer sua inscrição trazendo apenas um documento de identificação. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E o período das férias quentes será de 7 a 12 de julho.
Terminam na sexta-feira as inscrições para visitas noturnas ao Zoológico de Sorocaba. Quem tem os detalhes da iniciativa é o Renato Diniz. A ideia dessa atividade é apresentar ao público os hábitos de alguns animais. Sobre isso eu converso agora com Peônia Brito de Moraes Pereira, técnica ambiental. Como que é a visita? A visita, o zoológico vai estar às escuras, a gente vai receber o público e aí vai acompanhar o público para conhecer alguns animais de hábitos noturnos. Essa visita vai ser feita com lanternas, né? E alguns desses animais são a anta, o jupará, que é um mamífero carnívoro assim, que pouca gente conhece, alguns felinos, tem também a coruja suindara, entre outros animais. Como participar? É uma atividade só para crianças? Não, é uma atividade para a família toda, as crianças não podem ir desacompanhadas e tem as inscrições que estão sendo feitas por telefone ou pessoalmente no zoológico e tem 3 categorias de inscrição, individual, com acompanhante, que contempla 2 vagas e em grupo, que é até 4 vagas. São vagas limitadas? As vagas não são limitadas, mas passando do número possível da gente atender, vai ocorrer um sorteio que vai ser no sábado agora, dia 28, às 10 horas no zoológico. Muito obrigado pelas informações. As inscrições podem ser feitas diretamente no zoológico, que fica na rua Teodoro Kaisel, número 883, na Vila Hortência. Informações pelo telefone 15 3227 5454. Tá aí, o assunto ainda são as crianças. Em Votorantim, agora elas recebem um incentivo a mais para a leitura. Mesmo sem o conhecimento real das letras, o programa da Biblioteca Móvel ajuda e muito a estimular novos leitores. Eles ainda não abandonaram a chupeta e nem largaram as fraldas e já têm contato constante com as letras, cores, espessuras e tamanho dos livros. É sempre assim. A biblioteca anda, estaciona e os bebês vão logo até as prateleiras. Crianças, a partir dos 3 anos, ouvem atentas a história. A professora lê e elas imaginam. Obrigado, irei sim, só se você convidar o pirata. A falante Paola está animada com tantas histórias encantadoras. A menina de 4 anos escolheu o livro que tem uma festa como tema. Corujinha, corujinha, por favor, vem na minha festa. Obrigado, irei sim, só se você convidar. O mundo imaginário dos livros ajuda a estimular a criatividade de cada um. Basta folhear um pouco para surgirem personagens na ponta da língua. João Maria, de roxinho, da blusa. É o pirata, é o tubarão. São mais de 250 títulos de renomados autores da literatura distribuídos em 2 lados da biblioteca. O programa de incentivo à leitura já distribuiu 23 mil publicações na rede municipal de Votorantim. O projeto vai da creche até o ensino fundamental. A formação de novos leitores e principalmente a descoberta da leitura prazerosa são a base de todo o trabalho. Esse hábito da leitura, que as crianças levem para casa esse compromisso também junto aos pais. As crianças, elas mostram para nós que quanto mais cedo a gente apresenta esse mundo letrado para eles, mais fácil será a alfabetização no futuro. Tá aí, projeto importantíssimo. Parabéns aí ao pessoal de Votorantim. Eu gostei da Paola, linda ela. Fica agora com o Marcel Capretti e o Futebol Esporte Show. Outras notícias da região, às 7h15 no Noticidade. A gente se encontra lá. Tchau.